versículo 23. Gênesis capítulo 19, versículo 23. Amém? Você puxa mais um som. Aleluia. Glória a Deus. Gênesis capítulo 19, versículo 23. Eu gostaria de ler até o 29, para que vocês possam entender. Amém? Está escrito assim, irmãos. Saía o sol. Quem achou? Amém. Então o título é A Destruição de Sodoma e Gomorra. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores da cidade, e os que nasciam na terra, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Diga comigo, e a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Vamos lá, vamos continuar então para que a gente possamos entender melhor. Tendo se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estiveram na presença do Senhor. Amém? Repetindo o 26. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa cidade, numa estátua de sal. Não é uma cidade. Mas existem muitas pessoas que a casa dela é uma cidade, está convertida numa cidade de sal, né? É verdade? É uma casa, né? Ele que errou. Então vamos lá em nome de Jesus. Amém? Converteu-se numa cidade, numa estátua de sal. Corta essa aí. Vamos lá. Então vamos lá. Não, deixa eu continuar. Então veja bem. Eu gostaria neste momento que vocês possam sentar e diga comigo assim: Senhor, abençoa esta mensagem. Faça-me entender. Em nome de Jesus. Amém? Muito bem, vamos tirar isso aqui de lá. Eu gostaria que você não converse nem com um nem com o outro. Eu acredito que Deus nessa noite vai falar no teu coração maior ainda, mais ainda do que você imagina. Agora veja bem, não sou pregador, não sou o oficial, sou auxiliar de pregador, como a palavra de Deus tem realmente me chamado. Aos pouquinhos a gente vai entendendo, mas eu creio que Deus vai falar conosco neste momento. Amém? Parece até, eu estava aqui perguntando, Senhor, o que eu falarei para o teu povo? Embora a Bíblia diz que aonde há 2 ou 3 reunidos com o nome de Jesus, ele se faz presente. E eu creio que Jesus está aqui. Se você crer, dá um glória a Deus aí. Para quem está do lado do capeta, do diabo, fica calado. Não tem ninguém do lado do diabo, todo mundo aqui está do lado de Cristo. Então vamos lá. Veja bem que a Bíblia nos fala e nos refere, voltando um pouco sobre um homem chamado Abraão. Abraão, ele veio de uma família idólatra, sua esposa veio de uma família idólatra, e o que acontece? Mas Deus achou graça em Abraão, e Deus então queria abençoar Abraão, tirou Abraão do meio da sua parentela, e daí então saiu Abraão do meio da sua parentela. Voltando nisso, a Bíblia nos fala que Abraão levou o seu sobrinho contigo. Esta é a história. A questão é, muitas das vezes Deus quer nos dar a bênção para nós sozinho, mas muitas das vezes queremos dividir a nossa bênção com o próximo, a qual ainda não é o momento. Mas Abraão levou o seu sobrinho, e podemos ver que no decorrer do tempo, entre os pastores de Abraão e os pastores do sobrinho de Abraão, que era o Ló, eles começavam a haver uma divergência, entre aspas, brigavam entre eles, e estava havendo muitas contendas. Quando há muitas contendas, então Abraão achou que poderia então haver uma separação entre eles. Então Abraão chamou o seu sobrinho e disse para o seu sobrinho: olha, Ló, você está comigo, veio comigo, e Deus tem te abençoado e abençoado a mim. Porém, você está crescendo, eu estou crescendo, só que há uma divergência entre os nossos pastores que apacentam as nossas ovelhas. Então, para que não haja essa confusão e nos traga entre nós uma
uma intriga, vamos fazer o seguinte, Ló, você vai escolher a sua parte para ir e eu escolho a minha. Porém, vou te dar uma prioridade. Se você escolher a direita, eu irei para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu irei para a direita. Abraão, mesmo sendo ainda uma pessoa, mesmo sendo Abraão uma pessoa que amava a Ló, ele não queria isto, mas por via das dúvidas, forçou-se a separar do sobrinho devido à rixa que estava havendo entre os funcionários de Ló e de Abraão. Veja que a Ló, ainda não convertido, ainda sendo um homem que na verdade estava à beira dos bens, porém só valorizava mais os bens, mas era diferente totalmente de Abraão, porque Abraão, ele tinha uma fidelidade. Inclusive, hoje nós podemos ver que nós aprendemos a obter fé com Abraão. Muitas das vezes existem igrejas que elas pregam o seguinte, que elas dizem que deve-se sacrificar o seu Isaac, porque sacrificando o Isaac, com certeza absoluta, Deus vai abençoar e vai prosperar. Porém, nós sabemos e já falamos aqui, que é no meio dos falsos profetas que surge essa indagação de sacrificar Isaac. Bom, voltando um pouco mais, nós sabemos que Abraão recebeu um chamado de Deus, e Deus queria aprovar Abraão, pedindo a Abraão para que ele lhe oferecesse o seu filho. Na verdade, Abraão pegou 2 servos, e assim como ele foi, pelas madrugadas, e foi ao Monte Moriá a oferecer sacrifício, que seria o seu filho, Isaque, que seria o sacrifício para Deus. Porém, nós aprendemos com Abraão, diante disso, que nós, como servos de Deus, da maneira que nós fomos ao céu, nós voltamos também. Ou seja, nós viemos nu e nu nós voltamos ao pó. Então nós viemos para essa terra sem nada, e sem nada nós também partiremos deste lugar. Abraão, ele já tinha mesmo esse raciocínio. Então ele disse: se eu nasci, eu vim nu e nu eu vou voltar. Então, a melhor forma é adorar um Deus que jamais eu me separarei dele. Abraão, ouvindo essas palavras de Deus, foi lá e oferecer sacrifício, o próprio filho. Era o único filho que Abraão teria, de sua velhice. Sabe por que era tão difícil? Porque Abraão, ele foi pai de Isaac com 100 anos. 90 anos, me parece que tinha Sara. E Sara riu-se quando o anjo do Senhor disse que ela seria mãe. Então, Abraão, como na verdade não era pai da sua esposa, de um filho da sua esposa amada Sara, porque Sara, na verdade, não gerava filho, porque ela é estéril. Então, Abraão amou muito o seu filho, o amou de verdade mesmo, muito. Ele o amava tanto que ele até mesmo dava todos os seus bens e pertences para resgatar o seu filho se fosse sequestrado. Veja bem o quanto tamanho o amor de Abraão era. Dar o seu filho, mas dava tudo o que tinha, mas não dava o seu filho. Mas Deus então sabe muito bem o que nós amamos. O que Deus nos pede é aquilo que mais nós amamos. E veja que Abraão, naquele momento, sendo pedido o seu filho para sacrifício, ele foi para sacrificar o seu filho. Na verdade, ele ia sacrificar o seu filho. Na verdade, ele iria voltar, foram em 4, ele ia voltar em 3. Mas, naquele momento, quando Isaac estava ali, ajuntando lenha, ajuntou a lenha, ajuntou fazer o altar, ajuntou fazer o lugar aonde iria sacrificar, o pobre Isaac jamais ele pensaria que estava o quê? Que ele seria o sacrifício. Mas ele estranhou quando chegou e encontrou aquela cama toda feita, aquele lugar para fazer o holocausto. Então o filho de Abraão perguntou: meu pai, aonde está o cordeiro para que nós possamos sacrificar? Aqui está a lenha, aqui está o fogo, aqui está o cutelo, aqui está tudo pronto, mas falta uma coisa. Abraão, por isso que eu estou voltando atrás, para te mostrar que foi o homem que nos espelhamos nele na fé. Então Abraão nos impulsiona a ter fé, porque quando Deus ele prova a gente, sabe Deus, sabe nós, que nós seremos recompensados pela nossa fé. Como diz Apocalipse capítulo 2, versículo 10, aliás, diz assim: ser fiel até a morte, dar-te
dar-te-ei a coroa da vida eterna. Ser fiel é você abandonar o pecado. Ser fiel é você não se prender às coisas desse mundo. Ser fiel é você colocar Deus acima de tudo na tua vida. Ser fiel é você esquecer que você um dia foi lá do diabo e somente lembrar de Cristo. Ou seja, não esquecer totalmente que o diabo te escravizou por um dia. Mas eu quero te dizer que essa lembrança trará para você só mesmo no momento que você trará algum testemunho para edificação. Não viver o testemunho como antes você vivia no pecado. Então veja bem que Abraão então olhou para o seu filho e disse: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Abraão não levou cordeiro nenhum. Abraão não tinha nenhum cordeiro. Ele não tinha programado cordeiro nenhum. Ele não tinha falado para os servos dele, os 2 servos que foram acompanhar ele pelas madrugadas, e nem muito menos para Isaac trazer um cordeiro amarrado ou debaixo do braço. Mas Abraão, ele tinha tanta fé no nosso Deus, mas tanta fé, que ele sabia que Deus poderia levar o filho dele, mas Deus poderia dar em dobro, em triplo, em 4 vezes mais. Mas o importante ali, que Abraão estava dizendo: Deus, eu te amo mais do que tudo nessa vida, te amo mais do que o meu filho, te amo mais do que a minha esposa, te amo mais do que os meus bens, te amo mais do que os meus amigos. Tu estás acima de todas as coisas na minha vida. Tu és o Deus que eu sempre adorarei. Deus se agradou e se agradava com essa situação de Abraão. Hoje nós encontramos poucas pessoas que têm no mínimo uma fé de Abraão, no mínimo a fé mínima que Abraão tinha máxima. Então veja bem, né? A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. A Bíblia diz que se você disser ao monte, aquele que crê disser ao monte, arranca e te lança no mar, ele obedecerão. Se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, ainda que diga este monte, arranca-te e lança ao mar, o transporte de lugar, ele vai transportar. Eu até mesmo venho assimilando, venho me lembrando aqui de alguns testemunhos de um irmão veridicamente que houve isso também. É justamente um fazendeiro que na verdade ele matava muitas pessoas, ele detestava crente que fosse pregar para ele mandava realmente eliminar, né? O crente acabou de pregar agora, ele já mandava o capanga dele, o jagunço dele, ir lá e eliminar ele. E um certo dia um crente foi pregar para esse mesmo fazendeiro, porém, o que acontece? Escuta, na verdade, esse crente, ele chegou para o fazendeiro e pregou. E o fazendeiro, e este crente disse para esse fazendeiro: olha, o Deus que eu prego é um Deus que tem poder. O Deus que eu prego é um Deus que eu creio. O Deus que eu prego, se eu falo com ele, eu peço a ele para transportar este monte daqui e ir para o lado de lá, com certeza Deus, ele vai fazer. Isso impactou o fazendeiro. O fazendeiro já odiava crente. O fazendeiro não queria saber de crente. O fazendeiro matava crente. O fazendeiro, ele era respeitado até pelas autoridades da sua cidade, que não se metia com ele. Então, quem poderia parar este fazendeiro? Quem? Chapolin Colorado? Chave? Não é esses exóticos que se aparecem fantasiados de palhaço nas redes, na mídia, nos altares das igrejas, mostrando que é o Chapolin Colorado ou Chave, quando não contava com sua astúcia, não é verdade? Na verdade não contava, porque o meu Deus, ele é fiel. O único que pode impedir, o único que pode adentrar nas cadeias, o único que pode entrar no inferno, o único que pode salvar o homem do pecado, o único que pode comprar e já comprou, lavou e remiu com o sangue dele, né? É Jesus Cristo de Nazaré. Então não é nenhum herói dessa terra que vai fazer você se levantar espiritualmente e ter uma fé de Abraão. Mas veja, naquele momento aquele fazendeiro, ele então olhou para o seu oposto acusador, o seu oposto afrontador, e disse para ele: tudo bem, você disse que o seu Deus tem poder e que você pode dizer aquele monte que está ali, sair de lá e vir para cá. Eu vou te dizer uma coisa: comigo ninguém se brinca. Se você verdadeiramente serve um Deus que eu não conheço, a qual já matei vários desses crentes que vieram para mim e até agora continuo vivo e saudável e crescendo os meus bens na terra, significa que eu não pequei diante do seu Deus. Apesar do mais, eu nem creio nele. É por eu não crer nele que eu tenho tido vitória. Mas aquele crente olhou e disse: só que este aqui é diferente. Então aquele crente, ele pegou um pouco da fé de Abraão. Ele acreditou, ele não tinha nada ele tinha nada, mas o que ele tinha era Jesus, e é tudo.
Se você não vier aqui, na minha fazenda, a partir das 18 horas, e orar para fazer aquele monte de lá, transportar para cá, eu vou te matar. Eu vou matar toda a tua família. Eu vou acabar com vocês. Eu vou eliminar essa raça ruim da face dessa terra. Aquele crente olhou e disse, desafio duro. Ele olhou e disse, tudo bem, está feito. Ele não estava nem aí, mas ele cria em Jesus. Então ele foi, entrou na casa dele. E ele entrando na casa dele, ele passou o direto para o seu quarto. A esposa então começou a perguntar para ele. Ele não dava nenhuma notícia, não dava nenhuma resposta. E ele estava trancado. Aquele momento, naquela noite todinha, ele começou a orar de joelho. Ele não saiu de lá. A única coisa que ele disse para a esposa dele, depois ele disse que ele saiu. Ele passou a noite todinha orando, e quando ele abriu a porta de manhã, quase na hora de chegar para o desafio, às 5 e pouca mais ou menos, 5 horas, ele chegou, chamou os filhos, chamou a esposa e disse, veja, eu quero dizer para vocês que eu preguei para alguém ontem. E a mulher perguntou, para quem tu pregou? Para o fazendeiro fulano de tal. Ela disse, você é louco, você é maluco? Quantos nós já sabemos que já partiu, já foi morto, porque pregaram para este fazendeiro? Ele disse, e vou dizer uma coisa para você, eu preguei para ele, e ele me fez eu fazer um desafio. Preguei para ele sobre aquele que tem fé no tamanho de um grão de mostarda, tirar este monte, arranca e lança ao mar e ele vai obedecer. E naquele momento que eu preguei, o que aconteceu? Ele me surpreendeu dizendo, olha, já matei vários. Se você vier a partir de amanhã, eu vou te dar prazo até amanhã, que seria hoje às 18 horas da tarde. Se você vier aqui na minha fazenda e não fizer com que esses montes se transportem para o outro lado, aquele monte se transporte para o outro lado, ele vai me matar. E quero dizer para vocês, não só vai ficar na minha morte, vai ficar nas ruas de toda a minha família. Vocês estão mortos se o Senhor não me ouvir, mas eu creio que Ele vai me ouvir. Então prepare. Caso o Senhor quiser me levar, vocês são o próximo que vai atrás de mim. Naquele momento ele partiu para o fazendeiro, e chegando lá, ele encontrou, segundo a informação do testemunho, me parece que tinha 10 ou 12 homens, tudo de carabina e calibre 12. Todos eles estavam enfileirados, esperando simplesmente aquele crente chegar. Aquele crente chegou, então aquele fazendeiro disse, veja os seus executores, são eles que vão te matar, certo? Se o teu Deus não fazer com que esse monte arranque e lance ao ar, e você vai morrer. Mas eu te digo uma coisa, se o seu Deus fizer isso, eu vou me dobrar e vou aceitar este Deus. Naquele momento, aquele irmão simples, humilde, joelhou e com apenas 5 minutos começou a orar ao Senhor. Aquele povo estava tudo de calibre 12, tudo engatilhado para a cabeça do irmão, e ele começou a pedir, Deus, eu creio que o Senhor está aqui. Pai, eu preguei a tua palavra. Senhor, não é a minha palavra, é a do Senhor. A tua palavra diz, e creres verá a glória de Deus. E este homem é o atormentador do teu povo aqui nesta cidade. Este homem, Pai, tu sabes que até a autoridade dessa cidade teme a este homem, não se mete com ele, mas tu me enviaste para que eu pudesse chegar e pregar para ele. Mas a questão, Senhor, não é a minha morte que eu estou temendo, é a conversão dele que eu estou precisando, porque se ele convencer, muitas pessoas vão se entregar na tua presença. Eu morro, mas que o Senhor salve essas vidas. Naquele momento que ele começou a dizer essas palavras, Deus começou a mandar um vento forte. O vento foi se impetuando, aqueles jagunços começaram a ficar com medo. O fazendeiro olhou para um lado e para o outro e começou a tremer. Naquele mesmo instante, naquela mesma hora, as árvores começaram a se arrancar, os montes começaram a se mover. Aquele fazendeiro começou a gritar, desesperado: pare, porque com certeza eu sei que esse é o eterno Deus. E naquele momento que o Senhor, ele chegou e começou a transportar a metade daquele monte. O fazendeiro pediu para parar e disse: pare, porque na verdade
você serve a um Deus vivo. Ei! A maior história é que naquele momento, aquele fazendeiro se curvou diante do Deus daquele homem, daquele crente. Ele aceitou a Jesus chorando, ele deixou as suas armas, e aqueles 12 ou 10 jagunços que estavam com a escopeta na mão, ele disse: todos 10, todos vocês se curvam diante do Deus deste homem, porque a partir de hoje, esta fazenda será de Jesus. A partir de hoje, Deus comandará este lugar. A partir de hoje, eu vi a glória de Deus. E nesta noite, eu convido você para ver a glória de Deus na tua casa. Esta noite, eu convido você para ver a glória de Deus na tua vida, na vida do teu filho, na vida da tua filha, na vida do teu esposo, na vida da tua esposa, na vida do teu patrão, na tua casa, na tua escola, aonde você estiver, você verá a glória de Deus. Ei, testemunho edificam, testemunho nos traz mais para próximo de Deus. Testemunho são testemunho que Abraão teve. Abraão estava ali, ponto a ponto de sacrificar o seu único filho. Mas nessa noite, eu quero perguntar para você: será que você tem sacrificado o melhor da tua vida para Deus? Pastor, eu tenho que me cortar, eu tenho que me matar. Não, o que Deus quer não é sacrifício, mas é adoração. A adoração se chama-se sacrifício no sentido de você impor e conseguir chegar ao topo para adorar a Deus. Eu quero te dizer, para nós adorarmos a Deus, é preciso nós escalarmos uma montanha de problema, uma montanha de perseguição, uma montanha de calúnia, uma montanha de tribulação. Mas quando nós chegamos lá, nós não chegamos simplesmente para gritar: me socorre, Jesus. Nós chegamos somente para agradecer: Senhor, eu estou aqui no pique da montanha porque eu cheguei e Deus proverá para mim o cordeiro e a vitória. É só agradecer. Naquele momento, veja que Abraão olhou e disse para o seu filho, olhando no rosto dos seus filhos, os olhos dele com certeza brilhando, e ele disse: é o único filho que eu tenho. Então quer dizer, quando nós sacrificamos aquilo que nós mais amamos, e o que você ama? O que você ama? O que você ama? Será que você ama muito o pecado? Será que você ama as coisas que têm te afastado você de Deus? Então vamos sacrificar isso. Joga isso para lá. Mas tem coisas que muitas das vezes nós amamos de verdade. Amamos e não queremos sacrificar. Quando você muitas das vezes se põe na presença de Deus, em jejuar, em consagrar, em crer no que Deus vai fazer na tua vida, a vitória vem. Quando você fecha os seus ouvidos para o que o diabo vai falar, você ignora. Você só vai dizer para ele: Satanás, você é perdedor, você é derrotado. E o meu negócio não é com derrotado, é só com quem é vencedor. E quem venceu você, ele já te pisou em você na cruz, ele já pisou em você lá no inferno, ele já quebrou os teus ossos espiritual, ele já quebrou o teu crânio espiritual, ele já destruiu o teu exército. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que tem poder sobre o céu e a terra e o mar. Só por quem crê que Jesus está aqui, da glória a Deus a ele. Mas vamos lá. Abraão olhou para o seu filho e disse assim: meu filho, quem é o sacrifício? É você. Isaac olhou para Abraão e disse: papai, eis-me aqui. É melhor que o Senhor me sacrifique para adorar o nosso Deus, porque eu vim de Deus e vou para Deus. Abraão olhou e disse: sim, meu filho, eu amo você, eu te amo de todo o meu coração. Abaixo de Deus, eu amo você mais do que tudo. Amo você mais do que minha esposa, amo você mais do que... É uma situação, mas a Bíblia manda lá, a esposa até mais do que o filho. Mas ele poderia estar dizendo: eu amo você, sabe por quê? Porque você é o filho da minha velhice, é o único filho que saiu da minha entranha com a sua própria mãe, que tanto eu amei e amo ela. Mas aquele Isaac olhou e disse: papai, não tem problema, o mesmo Deus que me deu a ti, Deus também trará outros para o Senhor. É claro, obviamente, que Abraão também, ele tinha um outro filho chamado Ismael. Ismael era filho de outra mulher, da escrava ou da serva de Sara,
Mas o menino amado de Abraão era aquele que ele amava com a própria esposa que ele amava. Que ele tinha com a própria esposa que amava. Naquele momento, Abraão então pegou, escute, irmão, para a gente chegar onde nós vamos chegar. Abraão chegou, pegou aquela criança, colocou no lugar, no altar, e quando ele iria então, deu um beijo, deu um abraço e disse: vai com Deus, meu filho, porque eu prefiro meu Deus do que você. Embora meu coração se derrama de choro, mas o meu Deus eu não troco por nada. Tem muita gente trocando Jesus por heresias, tem muita gente trocando Jesus por apostata, tem muita gente defendendo pastores mentirosos, lobos transvestidos de ovelha, por causa, na verdade, dos seus belos sermões, por causa, na verdade, que está impactando o mundo e negando a Jesus. Mas eu quero te dizer uma coisa: não que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, não que adianta se prostrar diante do homem, defender placa, defender título de igreja, defender pastor, defender médico, defender apostata e não entrar no reino de Deus. Não adianta. O que Deus quer, o que Deus quer é adoradores e não sacrificadores de Baal. Se eu fosse falar a história dos sacrificadores de Baal, 450 profetas de Baal, ao todo são 850, se não me foge a memória. Eles estavam adorando a Baal, se cortavam, se mutilavam, subia escada, fazia, acontecia. Não é essa adoração que o nosso Deus quer. Não é essa adoração, não é adoração ao Deus Mônio, não é adoração à fama, não é adoração ao dinheiro, não é adoração à vaidade. O que nosso Deus quer é adoração de corpo, alma e espírito, porque Deus é espírito e Ele ama quem adora Ele é espírito, verdade. O nosso Deus que está aqui nesta noite está dizendo: tenha uma fé, nem que seja semelhante minimamente igual a de Abraão, porque você verá a Deus. Quando nós abandonamos o pecado, deixamos tudo de lado, nós estamos adorando a Jesus. Nós estamos sacrificando o que a carne quer. Então Abraão, quando ele ia chegando, matando seu filho, uma voz bradou do céu e disse: Abraão, não faça tal coisa com o menino, pois o Senhor Deus, Ele ouviu e já viu a tua oração, já sondou o teu coração, sabe que verdadeiramente você é fiel a Ele, e você nada nessa terra te faz com que você traia ao Todo-Poderoso. Por isso, Abraão, te abençoarei, a tua descendência multiplicarei. Por isso, Abraão, teu Isaque voltará para casa contigo. Tira o menino daí, Abraão, tira o menino daí, tira o menino. Abraão então se encheu de alegria, adorou a Deus naquele momento, abraçou seu filho, e quando de repente apareceu um bezerro, apareceu um cordeiro amarrado entre as árvores e entre os matos ali. Aí diz o Senhor que Abraão, diz a história, diz a palavra de Deus, que Abraão foi lá, pegou o cordeiro e colocou no altar, e ali sacrificou ao Senhor. Mas nenhuma, a história desses mercenários mentirosos do inferno, que diz que tem que sacrificar o seu Isaque, caiu por terra, porque Abraão não sacrificou o Isaque. Abraão voltou com seu filhinho para casa. Ele sacrificou lá um cordeiro, mas o seu Isaque ele voltou para casa. Mas como nós estamos vendo, espelhando sobre a fé de Abraão, nós estamos falando sobre o filho, sobre o sobrinho de Abraão, um menino, um homem chamado Ló. Ló então olhou para as províncias. Quando seu tio chegou, escolha Ló com um zoião. Ló estava com um zoião grande. Ele olhou para as planícies e viu tudo verdejante, viu uma coisa tudo linda, tudo terra produtiva. Então ele disse para o seu tio: tio, eu vou para cá. E ele foi para as planícies. O tio olhou para o outro lado e deu uma olhada, só tinha pedra, só tinha galha seca, só tinha coisa que na verdade era impossível aos nossos olhos dizer que aquela terra seria abençoada. Mas eu quero te dizer, aonde tem um homem de Deus abençoado, o que é amaldiçoado se torna abençoado. Aleluia. Deus quebra toda maldição. Quem crê, dá glória a Deus ali. Glória a Deus. Naquele
Sodoma e Gomorra. Era cidade, na verdade, que era bem ricas. Era cidade produtiva. Era terra produtiva. Abraão foi para as planícies, para as montanhas, aonde na verdade só com jejum e oração para Deus transformar, e Deus transformou e fez, abençoou Abraão ricamente. Veja que às vezes a ganância também pode te condenar. Às vezes muitas pessoas abandonam Jesus por causa da ganância. Certo? Então veja que naquele momento Ló partiu para Sodoma e Gomorra. Chegando em Sodoma e Gomorra, preste atenção, Ló olhou para um lado, olhou para o outro, se instalou-se, e de repente, por alguns tempos a seguir, Sodoma e Gomorra, aonde Ló estava, se transformou numa das cidades que mais trazia o pecado para contra Deus. A Bíblia diz que aquela cidade cresceu tanto em pecado, que mesmo tanto em pecado, Ló não saiu de lá de Sodoma e Gomorra, ainda continuou na cidade. Sabe o que nós comparamos isso aqui? Comparamos com os heréticos, com os mentirosos, com aqueles que pregam o contrário, com aqueles pós-tribulacionistas. Como assim, pastor? Os pós-tribulacionistas dizem que a igreja do Senhor, que a noiva do Senhor, vai passar pela grande tribulação. Mentira! Nós temos aí, a Bíblia diz que os dias do Senhor, do arrebatamento, virá justamente nos dias como era de Noé e os dias de Sodoma e Gomorra. Nós estamos nos dias de Noé, nós estamos nos dias de Sodoma e Gomorra. Então veja bem, veja que esse pecado tem cheirado mal às narinas de Cristo. Deus está enojado. Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo está embrulhando seus estômagos e vomitando esta terra pecaminosa para fora. Eu quero te dizer que nós estamos vivendo a época de Sodoma e Gomorra e mais uma época ainda pior. Então é por isso que a Bíblia diz que nos últimos tempos, Mateus 24, diz que muitos apostatarão da fé, muitos na verdade virão anticristo, falsos profetas, virão pessoas que na verdade enganarão a muitos com o seu pecado. Nós vemos aí, como eu disse, pessoas que estão pregando uma coisa que o povo está seguindo ele. Quando chega lá em Penambeira, nós vemos aí tanta mentira de Satanás, tanto engano, que o diabo se transforma em anjo de luz e tem levado milhares de almas para o inferno. Veja, naquele momento, Ló estava lá, só que Ló não se misturava com o pecado, mas estava no meio do pecado. Assim como Ló não se misturava com o pecado, mas estava no meio do pecado, hoje também nós temos uma noiva de Cristo que está no meio do pecado, mas não se mistura com o pecado. Quem está me entendendo, diga amém. Então essa noiva de Cristo que não se mistura com o pecado, dentro dela existe uma outra igreja, e essa igreja classificamos e chamamos ela de a mulher de Ló. Veja bem que neste momento, naquela hora, a Bíblia diz que aparece alguns varões, 3 varões, primeiramente, depois 2, a Abraão. E Deus disse: ocultarei isto para Abraão. Não falarei para Abraão que eu vou destruir Ló, vou destruir Sodoma e Gomorra. Sabe por quê? Porque na verdade o sobrinho dele está lá. Mas Abraão, homem que era íntegro também, temente a Deus, ele tinha o revelado do Espírito Santo. Abraão, vendo que aqueles anjos partiam para lá, sabe por quê? Porque Abraão já sabia do pecado de Sodoma e Gomorra. Abraão sabia que estava avançado, amém? Abraão sabia que estava avançado. Abraão sabia que estava avançado. Aquela cidade estava explodindo no pecado, e aquele pecado estava cheirando carniça nas narinas de Deus. E Deus então mandou os anjos para ir lá. Bom, neste momento, Abraão chegou e disse: Senhor, se tiver 50 justos, tu destruirá a cidade? Não. Se tiver 45, não. Se tiver 20, não. Só essa vez. Se tiver 10 justos, o Senhor destruirá a cidade. Ele diz: por causa desses justos, não destruirei a cidade. Como nós vimos lá em Apocalipse capítulo 9, capítulo 3, versículo 10, diz que o Senhor Jesus disse para nós, o próprio Jesus, ele disse: eu livrarei o meu povo dos dias da grande aflição que virá sobre toda a terra. Então veja bem, como
como vai vir uma grande aflição sobre essa terra, então Deus de maneira nenhuma vai chegar e deixar o povo dele nessa terra para sofrer junto com a aflição dos pecadores. Assim Abraão também estava perguntando: Senhor, o Senhor vai vir e permitir que a grande tribulação atropele a tua noiva? Então diz o Senhor: não, enquanto os justos estiverem lá, não. Mas o propósito de Deus é o seguinte: é fazer a mesma coisa que fez com Ló, tirar Ló da cidade antes de ser destruído. Escute, naquele momento Deus então entrou, os dois anjos entrou na cidade de Sodoma e Gomorra. Aí naquele momento, irmão, a Bíblia diz que a cidade era tão pecaminosa, mas pecaminosa mesmo, que os homens lá, eles estavam em sodomia, tem muitos pastores filhos de Satanás, misturados com a pombagira e o Godzilla, né, e o tranca-rua, e aquele dinossauro Rex também, que na verdade tem falado para o mundo que não tem nada a ver, né, que não tem nada a ver, que o sodomismo era só os sexos anais, ou seja, que os homens tinham se convertido e feito coisas que na verdade era sexo anal, mas o oral não é pecado. Veja só que o diabo tem plantado isso no coração dos filhos de Satanás para persuadir a igreja, a noiva de Cristo, e isso é pecado. A Bíblia diz que todos os tipos de atrocidade, de pecado, era feito ali para se irritar o nosso Deus. Tem que verdadeiramente as pessoas pecarem muito. Para uma pessoa sair dessa terra, a pessoa tem que peitar muito a Deus, a pessoa tem que chegar e tem que fazer muito contra a vontade de Deus, para que Deus chegue e elimine ela dessa terra. Sodoma e Gomorra já tinha chegado à paciência de Deus. Bom, a Bíblia diz: esperei com paciência, né? E Deus ouviu meu clamor. O Senhor, ele tem paciência, ele não ganha, mas ele tem um momento que ele não espera mais. E naquele momento, os anjos entram em Sodoma e Gomorra. Aqueles homens daquela cidade olham para os anjos e olham: opa, ó, carne nova. Opa, carne nova. Os homens, não é as mulheres, os homens olham para aqueles anjos e diz: carne nova. Opa, vamos pegar. Aqueles dois anjos caminham para a casa de Ló e diz: Ló, viemos aqui tirar vocês aqui. Vamos embora. Pega seus filhos, pega suas filhas aí, pega sua família e vamos embora. Ló então começou a se aprontar para sair. E naquele momento, uma multidão chegou até a porta de Ló. Uma multidão equivalente a partir de 120 pessoas. Naquele exato momento, eles começaram a dizer: Ló, abra a porta, pois queremos esses homens que entrou aí. Ou seja, na verdade eles queriam violentar os anjos. Olha a que ponto que chegou esses filhos de Satanás em Sodoma e Gomorra. Nós estamos vivendo, meu irmão, a época pior do que Sodoma e Gomorra. Se Jesus Cristo descer aqui, além de eles crucificarem, eles vão querer violentá-lo também. O pecado lastrou tanto na nossa terra que Deus já está vomitando este povo para fora. O pecado tem chegado às narinas de Deus, e Deus tem descido para esta terra, e o plano de Deus é começar a executar, arrebatar a noiva e pegar para o anticristo comandar. Você já imaginou? Deus odiou. Olha onde que o ser humano chega, querer violentar anjos. Ah, meu Deus, nós estamos vivendo a mesma coisa. Veja essas paradas que tem por aí, veja essas críticas, esses maléficos, o que eles fazem com objetos religiosos. Veja o que eles falam contra nós. Muitos deles falam: se pudesse pegar uma metralhadora e matar cada cristão. Eles são também do islamismo, eles são também aqueles muçulmanos maléficos. Você que é cristão, que não está em plena comunhão com Cristo e for deixado para trás, saiba de uma coisa: você vai ser espartejado, vai ser violentado pior do que Sodoma e Gomorra. Se aqueles homens daquela época queriam pegar os dois anjos, você imagina,
o que eles vão fazer com vocês. Vocês imaginam depois que Jesus vier? Então veja bem, porque aqui está mais uma prova que o Senhor Deus não deixará a sua noiva passar pela grande tribulação. Deus disse: se lá nessa cidade tiver 10 justos, eu não destruirei a cidade por causa dos 10 justos. Mas Deus não disse: se lá nessa cidade tiver 10 justos, eu tirarei e livrarei o justo e destruirei a cidade. Isso aí Deus não falou, foi o que Ele fez. Então veja que nós estamos vivendo os últimos milénios nessa terra. Escuta, tem muitos crentes no momento de hoje que estão se deixando levar pelo espírito da fraqueza. Tem muitos crentes que não estão deixando mais o Espírito Santo mover sobre a sua vida. Tem muitos crentes que estão cada vez mais se aprofundando no pecado. Tem muitos crentes que andam com a carnalidade. Tem muitos crentes que, na verdade, hoje, quando a gente prega que não pode cortar cabelo, a mulher não pode vestir calça comprida, não pode passar maquiagem, os homens não podem usar bermuda, os homens não podem fazer cavanhaque. Quando a gente prega, sabe o que acontece? Eles querem nos matar. Até mesmo aqueles que se dizem, entre aspas, crentes. Eles querem nos engolir. Eles são formados com letras doutoradas para perverter a fé de você, que simplesmente é simples, não conhece nem mesmo o beabá. É fácil levar essas pessoas para o inferno quando elas não têm estrutura espiritual. É fácil levar essas pessoas para o inferno quando elas não têm a vida espiritual em Cristo Jesus, porque não tem quem ensine para ela. É fácil. O pecado é vitamina para a carne. Vitamina para a carne é pecado. E quanto mais vitamina esses povos, esses falsos mercenários, esses bandidos der para a carne dessas igrejas, mais eles vão defender o pecado. Roupa não salva ninguém, mas ela te condena. Se você anda igual as prostitutas, quando eu falo que maquiagem são feitas para prostitutas, é bíblico. Prostituta. Se você ler Gênesis capítulo 35, se você ler 1 Isaías capítulo 3, versículo 3 a seguir, se você ler Deuteronômio 22, 5, se você ler 1 Pedro 3, 3, se você ler 2 Timóteo 2, 2, 2, você vai ver que Deus repudia. E o mais forte está aqui, 1 Reis capítulo 9, versículo 30. E Jezabel pintou em volta dos seus olhos. Eu quero te dizer que essas são as mulheres que hoje estão no meio do povo de Deus. São as mulheres sodomitas, são os homens sodomitas. E veja que existem pastores que ele vem parecendo com pele de cordeiro. Você que tem sede de salvação, pega um vídeo desse no YouTube e fala: olha que homem de Deus, olha que homem iluminado. Oh, glória a Deus, irmão. Glória a Deus por achar uma pessoa que prega a verdade que eu estou pregando. Mas o problema é quando você é enganado, quando você de repente fala: mas fulano reprovava isso e agora ele está aprovando. Antigamente não podia fazer nada, hoje pode tudo. Antigamente, se você fizesse alguma coisa, você ia para o inferno. Agora você pode fazer tudo que você vai para o céu. Você só não vai para o céu se você não fazer tudo. Então veja que nós temos que entender que nós temos que levantar as nossas cabeças, porque a Bíblia diz: quando vemos essas coisas acontecendo, é que aí vem a nossa redenção, é que está próximo ao arrebatamento. A qualquer momento Jesus vai tirar a noiva dele do meio dessa Sodoma e Gomorra da geração do 2017. A qualquer momento Jesus vai tirar nós dessa terra. A qualquer momento nós estamos vivendo a pior época podre. Oh meu Deus! E quantos falsos profetas estudados que usam sua teologia com palavras doces, mas no final são fel. Ei! Não caia no engodo desses filhos do diabo. Não caia no engodo desses filhos de Satanás. Pois eles foram mandados e enviados do inferno para destruir a tua alma, para roubar. E sabe que você é arisca. O passarinho, para o passarinheiro pegar ele tem que saber qual é a comida que ele vai dar para o passarinho, saber qual é o tipo de armadilha que ele vai fazer para aquele passarinho, porque nem todos os passarinhos caem debaixo dentro de uma lapuca, nem todos os passarinhos
Sabe outra coisa? Veja que dificilmente você nunca viu esses homens que na verdade estudam, eles têm compromisso com a letra. E a minha Bíblia diz que a letra mata, o Espírito vivifica, eles não têm Espírito. O Espírito deles está longe. Eles não procuram santificar, ajudar a santificar a igreja deles. Eles não procuram, não incentivam as pessoas a buscar o arrebatamento e muito menos o batismo com o Espírito Santo em línguas estranhas. Quando eles não podem falar, porque eles não têm mérito para isso, eles começam a inventar línguas e começam a ensinar coisas que na verdade não existem. A línguas estranhas, homem nenhum pode ensinar. A língua que vem do Senhor, homem nenhum tem audácia para ensinar. Aquela língua manifesta sobre o cristão por fé, por perseverança, por obediência. Aquela língua, ela manifesta sobre aqueles que são selados pelo Espírito Santo de Deus. São aqueles que verdadeiramente irão morar com Jesus no paraíso. A verdadeira língua do Espírito Santo não abandona os céus. Eu quero te dizer que hoje o Espírito de Deus está dizendo: levanta-te, põe-te de pé, abre os teus olhos espiritual, para que o limpo não chegue e te fure o teus olhos e te destrua. Eu quero dizer nesta noite, Deus, os anjos entrou lá, tirou o Ló de lá. Olha aqui, Ló chegou, olha aqui, irmão, olha como é que os homens estavam. Os homens trocando mulheres por homens. Aqueles homens de Sodoma e Gomorra, o que excitava eles era homens. Hoje você está vivendo a mesma época, não é? O homem trocando mulher por homem, mulher trocando o homem por mulher. O que excitava era isso. Aqueles homens chegaram na casa de Ló e falaram: Ló, deixa a gente pegar esses homens, que nós queremos só eles. Ló pegou, abriu a sua porta, encerrou atrás e disse: não, meus irmãos, ainda Ló ainda teve a audácia de chamar aqueles filhos do cão de irmãos. Não merecia Ló nem sair de lá. Ló só foi livrado de lá por causa do pedido de Abraão. Uma oração do justo pode tudo em seus efeitos. Às vezes o seu filho, seu pai, seu irmão está no pecado, na prostituição, não é digno de entrar no céu, mas Deus, por causa da tua oração, Ele vai lá, Ele livra, Ele liberta, Ele traz, Ele salva e leva para o céu, porque a oração do justo pode tudo em seus efeitos, diz o Senhor. Não que Ló não merecia sair de lá, porque Ló estava no meio da podridão e ele conhecia a podridão. Se eu estou no meio do pecado, eu tenho que sair dele. É igual uma favela aqui, por exemplo. As pessoas lá não querem saber nada de Deus, tem um crente lá dentro, mas o crente está sendo castigado, está vendo tanto pecado, ele está continuando lá, ele não põe uma placa para vender e ir embora dali, não. Ele quer que a favela saia dali e ele fique. Muitas das vezes pegaram pedra para matar Jesus. Jesus chegou e saiu. Muitas vezes alguém chegou e falou assim: Jesus teve que voltar para trás. Aí Pedro, os discípulos seus, vai voltar para lá, Jesus. Eles vão te matar de novo. Tem momento que nós temos que trabalhar com a cabeça. Tem momento que nós temos que ter entendimento espiritual. Nós temos que entender que Jesus está arrebatando a noite ao sol, que nós temos que entender. Nós temos que buscar enquanto é tempo. Nós temos que santificar enquanto é tempo. Nós temos que abandonar o pecado, abandonar o mundo. Nós temos que chegar e trazer Jesus mais para perto da gente. Nós temos que chegar e trazer a alegria de Deus para perto da gente. Não trazer a ira de Deus, como a ira de Deus está caindo sobre muita denominação satânica nessa terra. Deus está odiando essas denominações. Deus está odiando essa geração. Os jovens hoje, dos que dizem crente, são hoje mundanos. Os pastores que antigamente preservavam a sã doutrina, hoje são os violentadores, são estupradores da palavra de Deus, são os demagógicos, são pessoas aliadas ao satanismo, se venderam para o diabo por causa de dízimo, de oferta, por causa de muita maracutaia. Estão com o rabo preso no inferno e não correm pedindo a Deus misericórdia, mas eles querem continuar no pecado. Eu quero dizer para você nesta noite,
não esquece Sodoma e Gomorra. Tem muita gente que sai de Sodoma e Gomorra e continua praticando o pecado de Sodoma e Gomorra para onde foi. Então Ló disse: toma minhas filhas. Eles disseram: não, não queremos as suas filhas. Como não? Uma igreja de prostituição, uma cidade de prostituição, uma cidade que realmente não perdoava nada, porque eles queriam violentar os anjos do Senhor. Naquele momento que eles disseram que não queriam, os anjos do Senhor olhou para Ló e disse: Ló, abra a porta. Mas Senhor, abre a porta, deixa eles entrar. Quando naquele momento os homens entrou, a Bíblia diz que caiu cegueira sobre os olhos daqueles homens. Ninguém enxergou o povo de Deus ali. Ninguém enxergou Ló nem sua família. E então os anjos pegou na mão deles e falou: corra, vamos correr, porque Deus vai acabar com esta cidade. Eu quero dizer que vamos preparar, porque a noiva está sendo levada pelo Cordeiro, e Deus vai mandar a grande tribulação para quem realmente merece ser castigado. Por que Deus vai deixar a noiva dele aqui? Ele já está pegando nas nossas mãos. Mas infelizmente existem muitas pessoas que já receberam o convite para subir, eles não querem. A minha Bíblia diz que naquele momento Deus deu uma ordem para Ló: diga para eles, não olhe para trás. Mas sabe quem não era convertido ali? A mulher de Ló. Esses crentes que vai ficar para trás, esses que dizem que não tem problema, não tem importância. A minha Bíblia diz que quando então saiu e começou a chover fogo e enxofre naquela cidade, Ló olhando só para Jesus. Quem olha para Jesus não cai. Quem olha para Jesus não cai emboscada. Quem olha para Jesus não é traído pelo diabo. Quem olha para Jesus, nós devemos olhar para Jesus, que é o alvo. É Jesus que está em frente de nós. É Jesus que está na nossa presença. É só Ele que merece a nossa adoração, a nossa fidelidade. É só Ele que merece o nosso olhar. Olhe para Jesus. Não olhe para esses mercenários do inferno que diz que não tem problema isso, não tem problema aquilo. Olhe para a Bíblia. Olhe para a palavra de Deus. Escute, escute, escute. É essa palavra é que vai te conduzir ao céu. É essa palavra que está aqui repudiando todo pecado, que os mercenários do inferno, eles têm te dito que não tem problema. Cuidado! Xaramamai. Mas Ló saiu arrastado pelos anjos. E o que nos deixa impressionado, que já no meio caminho andado de salvação, a bestalhada da mulher de Ló é uma bestalhada. Sabe quem é essa mulher? Ela, em vez de seguir olhando para Jesus, tem muita gente que cai no pecado e volta para o pecado, abandona a igreja, abandona Jesus por causa que alguém falou, alguém disse, e volta para o pecado, beber, fumar, jogar, prostituir. A mulher de Ló pega e olha para trás. Quando ela olhou para trás, a Bíblia diz que ela se transformou numa estátua de sal. Ló não quis nem saber o que ela virou. Ló sumiu e ela ficou lá. Tem muita gente olhando para trás. Tem muita gente que não dá um passo mais para frente. Sabe por quê? Porque tudo que aprendeu há 30, 40 anos travou ali. Travou, não consegue mais. Aprendeu 40 anos ali, não consegue. Mas o pecado, na verdade, hoje inverteu. O que está travando ele é o grande pecado. Porque o que travou aquela mulher seguir para a glória de Deus, seguir para a libertação, era o seu coração estava naquela cidade. Aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. O coração daquela mulher estava em Sodoma e Gomorra. Sabe por quê? Ela aprovava o homossexualismo, ela aprovava as orgias satânicas, ela aprovava o sodomismo, ela aprovava tudo que dizia contra Deus. Ela era uma mulher ímpia. Ela era uma mulher ímpia. Tem muito crente dentro dessas igrejas porta larga da sinagoga de Satanás, apacentado pelo seu sacerdote maligno, satânico, que está aprovando o pecado. Eles olharam para trás, aquilo que eles aprenderam que não podia, aquilo que eles aprenderam que Deus disse isso é pecado, eles olharam para trás. Em vez de olhar para Jesus e falar: é pecado, vamos embora, não vamos olhar para trás. Olhou para trás e está praticando o ato que aquela mulher de Ló praticou. Por isso estou falando, a
Existem muitas mulheres travadas. Existem muitos homens travados que olharam para trás para o seu pecado. Sabe por quê? Ficaram com dó de Sodoma e Gomorra ser destruído, porque os seus bens do pecado ficaram para trás. Muitas malas do pecado, muita bagagem do pecado ficou para trás da sua vida. Então diz o Senhor: o dia que você olhar e você não conseguir, então não passo mais na minha casa, glorificar a mim, exaltar a mim, sentir a minha presença, é porque tu virou uma estátua de sal espiritual. Tem muita gente que transformou uma estátua de sal espiritual. Tem muita gente que não consegue mais. Ó, quando fala de Jesus para eles, vamos para a igreja não? Está na hora de ir para a igreja. Ih, hoje eu não vou não, outro dia tá estátua. Tem muitos que já estão no meio, outros já estão inteiro, outros estão começando pelo pé virar estátua de sal. Se uma estátua, já viu estátua andar? Eu nunca vi estátua andar. Vai falar lá no Apocalipse, como a Bíblia diz, a imagem da besta. Mas eu nunca vi ela andar, não sei no filme. Mas uma estátua verdadeira, eu nunca vi andar. Uma estátua de pessoa, eu nunca vi andar. Então, espiritualmente, as pessoas têm se transformado em estátua de sal. O sal tem corroído, o sal tem comido os ossos, o sal tem acabado. O sal, a Bíblia diz que não devemos nem ser muito salgado, nem menos ser moderadamente. Mas tem pessoas que estão olhando para o pecado, olhando para trás. Será que Deus verdadeiramente o que o pastor está pregando, isso aí não tem nada a ver? Isso não tem problema? Porque aquele pastor é estudado lá, aquele pastor tem bacharel, aquele pastor é mestrado, aquele pastor tem diploma, aquele pastor dá ensino em tudo quanto é lugar do mundo, e ele diz que isso não tem problema, não tem importância. Ei, a Bíblia diz que o estudar muito se torna loucura, se torna infarto. A Bíblia diz que muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que o filho da luz. Então cuidado, não se meta com os filhos das trevas. Deixe os filhos das trevas embora. Não olhe para trás pelo teu pecado. Não olhe para trás. Não queira voltar ao que você fazia antes. Não queira. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Se santifique mais. Se alguém vier falar com você, use isso, use aquilo, aquilo que te faz a carne ser feliz. Não, olha, se você está usando, você está olhando para trás. Saiba de uma coisa: você nunca será uma mulher nem um homem espiritual. Você ficará no dia do juízo. Deus vai cobrar de você, e no arrebatamento você será deixado para trás. Que o Senhor abençoe, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Mas eu digo uma coisa: não seja uma estátua de sal, seja um Ló, que mesmo no pecado que estava, obedeceu a Jesus e não olhou para o seu passado. Não olhou, não sentiu desejo de pecar mais. Não sentiu desejo. Aquela mulher feia que hoje eles te chamam, aquele homem feio que hoje eles te chamam, diz assim: eles estão vendo em minha feiura da carne. É verdade, porque os olhos do homem veem isso, mas os olhos de Deus vê o coração. Ele sonda o coração, ele vê o esteio interior e sabe que a minha beleza é para ele e não para este mundo, e nem para o Senhor deste mundo, mas que eu